Amigas e amigos, não é nada fácil puxar o fio da meada para a gente entender os acontecimentos nesse emaranhado, nesse embaraçado que a mídia cria com esse martelar diuturno de terrorismo psicológico, de manipulação política e ideológica. Tudo isso tem um objetivo claro, uma questão óbvia, que é embrutecer o povo, emburrecer o povo, afastar o povo da realidade concreta, criar cortina de fumaça, criar essas ficções cegas. Esse é o objetivo. É importante a gente partir da premissa, do ponto fundamental de que o país está sob ataque, sob um golpe. O país está sendo assaltado. Estão aí roubando o erário público, metendo a mão no orçamento público, nas nossas estatais, nos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, nas nossas riquezas nacionais, na nossa soberania nacional. E tem reféns, como disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa entrevista que ele deu na Rádio Trianon em São Paulo, que ele põe o Palocci nessa categoria de reféns, ou as prisões lá da Operação Lava Jato. É exatamente isso. É por aí que a gente tem que entender as coisas. Essa guerra dos recibos, por exemplo, que é a ordem unida da mídia agora para tentar desconstruir a defesa do Lula. Veja como tem interesse de classe. Como as coisas são na realidade, na concretude. Cadê os recibos do Marcelo Odebrecht, que ele disse que pagou propina para o Lula com recibo? Cadê a perícia nesses recibos? Os recibos entraram na contabilidade do Instituto Lula ou não entraram? De que forma entraram? Como são feitas as coisas lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso? Vejam como é tudo manipulação, mentira. As coisas são muito flagrantes. Quando a gente vai puxando o véu, tirando as coisas, pegando o fio da meada, a gente vê nitidamente as coisas. A mídia é o ponto central de tudo isso, é por aí que a gente tem que entender o que está acontecendo. Qual é o papel da mídia mesmo em tudo isso? Esse emaranhado, esse embaraçado, esse martelar aí do terrorismo psicológico. Tem um caso aqui do José Dirceu, que eu separei aqui com uns trechos de uma carta que ele escreveu quando apareceram as primeiras denúncias dele lá na farsa, denúncias contra ele, lá na farsa do Mensalão. Ele escreveu uma carta para os deputados dizendo o seguinte, um trecho: "A mídia me julgou e me condenou no dia em que um deputado corrupto resolveu se vingar por eu ter negado qualquer proteção para livrá-lo do processo que viria." Falando do Roberto Jefferson, que era o Palocci da época. E conclui: "Quando a mídia escolhe alguém para crucificar, justo ou injustamente, não há reputação que resista incólume." É exatamente isso, é um conluio. Isso agora com a Operação Lava Jato ficou muito pior, muito mais consolidado. Tanto é que eles deram um golpe e fizeram um impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma. Exatamente por aí, por esse caminho que o José Dirceu fala aqui nesta carta de 2005. A gente pode observar isso também no espectro da Operação Lava Jato, que eu tenho falado aqui, o comportamento dos ministros no STF ligados à Lava Jato, diretamente ou indiretamente, o relator, o Fachin e os outros, Luiz Fux, Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso, que são pessoas ligadas descaradamente ao Grupo Globo, à facção do Grupo Globo, a turma lá do Tribunal Tribunal Regional Federal, lá que julga em segunda instância as decisões do juiz Sérgio Moro, aquele compadre do Sérgio Moro lá nesse tribunal, que é o desembargador João Pedro Gebran Neto. Vejam como o Moro tem sujeira para todo lado. A gente pega, aparece Moro, pega outra coisa, tem Moro. Aquela história do compadrio dos dois, que a defesa do Lula pediu esclarecimentos dos documentos e até agora eles não apresentaram, ninguém falou mais nada disso, varreram tudo para debaixo do tapete. O comportamento desse desembargador, João Pedro Gebran Neto, e outros compadrios mais que eu tenho falado aqui, que a gente conhece aí, com a Rô, a esposa do Sérgio Moro, os boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato, enfim, tudo isso compõe o espectro da Operação Lava Jato e compõe exatamente o cenário onde o Antônio Palocci se inseriu. Ele veio com a linguagem, essa carta que ele escreveu aí, é uma linguagem que não é nova, é isso que é importante a gente atentar. Eu tenho falado disso aqui, é a linguagem óbvia da direita. O linguajar dele, quando ele assumiu, não o Ministério da Fazenda, assumiu a equipe de transição de governo, ainda antes do Lula tomar posse, em 2002, esse linguajar raso, com frases de efeito, vazias e estridentes. Tem aqui o linguajar típico da direita. Tem aqui um editorial do jornal O Globo hoje falando disso. O título diz assim, que carta de Palocci pressiona a PT a fazer a reflexão. Não é um sentido totalitário, quer dizer, são eles que têm que dizer o que o PT tem que fazer?
Quem são eles para fazer esse tipo de afirmação? Aí diz aqui o editorial: o jogo e os embates políticos costumam ser marcados por momentos que fazem trepidar partidos, levando-os ou não à reflexão. Podem ser entrevistas ou mesmo atos inesperados, discursos ou documentos explosivos, como o que acaba de divulgar o ex-ministro Antônio Palocci. O texto está um pouquinho longe aqui, estou com uma certa dificuldade para fazer a leitura. Mas é isso, quer dizer, o Palocci é o novo queridinho aí do Grupo Globo, o novo paladino da moralidade deles, né, de pau de galinheiro, esse moralismo de prostíbulo, de fancaria, né, enfim, tudo que a gente sabe que representa essa facção do Grupo Globo, todo o golpe como um todo, para ser mais exato. Aí diz o editorial: a rigor é a segunda carta de impacto produzida por Palocci. A primeira foi aberta, chamava-se Carta ao Povo Brasileiro, divulgada na campanha de 2002, lançada depois que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi convencido a se comprometer a não alterar as bases da política econômica que vinham funcionando de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, vinha funcionando e o Palocci se propôs a dar continuidade. Veja que aqui tem uma sutileza. O Palocci foi cooptado, já naquela época, com essa discurseira. O Lula aceitou isso, né, por razões conjunturais, evidentemente, tanto é que o Palocci logo se chocou com a Dilma, com o José Dirceu, né, com o Guido Mantega. Comentei isso aqui, né, num artigo que eu fiz em 2005. Eu fiz um outro artigo que chama-se A Falta de Razão e Sensibilidade de Palocci, de 2004, anterior àquele outro, que eu falo exatamente disso, como que o Palocci chegou para assumir a transição de governo em 2002. Quem estava pilotando a transição era o Celso Daniel, que foi assassinado, ex-prefeito de Santo André, que tinha lá uma discussão toda no Instituto de Cidadania do Lula. E o Celso Daniel foi assassinado, isso foi muito manipulado aí pela direita. Agora, se a gente virar a moeda, a gente vai ver o seguinte, que o Celso Daniel vinha trabalhando no sentido de aplicar o que o Instituto de Cidadania estava discutindo. O Palocci chega e vira tudo com esta carta, bateu o pé, pressionou, né, teve o apoio da turma do Fernando Henrique Cardoso, andou conversando com o Hermínio Fraga, esse homem do sistema financeiro internacional muito conhecido, está aí, ainda hoje, dando palpite por aí na mídia. O Antônio Delfim Neto, esse ministro famoso também, ele chegou a chamar de Carta de Ribeirão Preto. Ele chamava assim, era a Carta de Ribeirão Preto, quer dizer, era a carta do Palocci, não era a carta do Instituto Lula, não era a carta do Lula, era a carta do Palocci em conluio com essa turma toda aí. Está no artigo, vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha, né? E o editorial vai nesta linha e fala e se apega na carta do Palocci com esse linguajar todo dele aí, né? Que essa história de seita, né? Eu falei aqui um dia antes dele divulgar essa carta que esse espectro todo do golpe é uma seita. Comentei aqui, quem tiver curiosidade de ver é só olhar. Um dia antes do Palocci divulgar esta carta indecente chamando o PT de seita, que não tem lá alguém falando do Lula, né? Fazendo calúnias contra o Lula. Alguém que não seja de carne e osso, que não comete erros, não sei o que, um deus, né, uma figura absolutamente intocável e tal. É o linguajar típico da direita. Copiadíssimo, feito sob medida. É o linguajar dos boquirrotos da Operação Lava Jato, o linguajar do Sérgio Moro. É só pegar e comparar. É óbvio demais o que está acontecendo, né? Tudo isso é exatamente a seita. Eles produzem as suas verdades, empurram goela abaixo da opinião pública, suas opiniões, os seus interesses, os seus dogmas, como se fosse uma seita mesmo, para a pronta aceitação dos demais, sem nenhuma contestação, sem nenhuma margem para o debate, para que a verdade e as coisas na sua concretude apareça. Por isso que esse golpe é considerado, eu considero um dos mais sujos dos golpes da nossa história. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.